dia, boa tarde, boa noite. Se você espirrar, saúde. Canal do Mandi chegando com mais um vídeo de análise de contratação. Mais jogadores sendo contratados para o clube brasileiro. E hoje falaremos de Marco Antônio, meia, ponta esquerda do Bahia, que o Botafogo está contratando. Notícia que saiu no Lance.net com o Sérgio Santana, o Thiago Funa que também deu. Alguns companheiros também, né, setoristas do Bahia, lá no Nordeste, terra maravilhosa, também deram essa informação. A gente vai destrinchar os números. Marco Antônio, 23 anos, é um bom reforço? Antes de mais nada, tirar o cabo aqui que está atrapalhando. Agora sim, peço para você se inscrever aqui no canal do Mandi, continuar ajudando a gente a crescer e, quem sabe, a gente consiga bater a meta dos 2.000 inscritos antes de junho, tá ok? Então, vamos falar, né? Acompanhe nosso trabalho no Twitter também, a gente está crescendo pra caramba, lá quase 6.500 seguidores. Então, vamos falar do Marco Antônio. Marco Antônio, 23 anos, né, se destacou numa Copa do Brasil de base pela Desportiva do Pará, mas pertencia ao Ricanato do Tocantins. Aí o Bahia trouxe ele para a base, via empréstimo, aí depois botou no time de transição, comprou os direitos, ele tem contrato com o Bahia até o primeiro semestre, até o início de 2023, né? E aí a gente vai falar um pouquinho desse jogador. Se o Botafogo estivesse contratando o Marco Antônio em definitivo, eu até acharia uma contratação interessante. Agora, nos moldes de empréstimo, com o Botafogo a gente sabendo que não tem recurso para fazer uma compra definitiva caso o jogador vá bem, e no patamar salarial que ele ganha no Bahia hoje, pelas características dele, que a gente já tem no elenco, eu não acho interessante. Eu acho uma contratação extremamente desnecessária. Um jogador que vai vir ganhando o mesmo patamar salarial do Varley, vai ganhar quase o dobro do N. Então, tipo assim, são jogadores que já têm ali, o próprio Marcinho que veio já é dessa função de jogar um pouco mais aberto. Aí você tem o N, você tem o Varley, você tem o Marcinho, o Felipe Ferreira faz essa função também. Aí você pega e traz um quinto jogador, sendo que o Botafogo perdeu o Pedro Raul, o centroavante, e não trouxe ninguém. Meio de criação, perdeu o Nazário, trouxe o Ricardinho ali, que não sabe nem, não é nem a função de fato do Ricardinho, esse articulador nato, né? Enfim. Mas vamos ver os números, né? Marco Antônio, em 2020, ele fez 27 jogos. Aí vem um detalhe, apenas 7 como titular. Nos últimos 13 meses, ele tem 884 minutos em campo. Menos de 10 partidas completas. Então, como você... Não é um jogador que vinha atuando pelo Bahia com, podemos dizer assim, com uma certa frequência, não tinha uma posição de titular incontestável no Bahia. Então a gente fica nessa pergunta. Foi uma contratação que o Botafogo visou o que ali, né? Em termos de peças de elenco? O Marco Antônio, como eu já disse, Enio, Varley, Marcinho, Felipe Ferreira, são jogadores com características bem parecidas do Marco Antônio. Mas, enfim, ele fez esses, em 13 meses, 884 minutos apenas. 2019, jogou muito pouco por conta de uma lesão. Então, vamos comparar os números dele de 2020 com 2018. 2018 foi, digamos, o primeiro ano efetivo do Marco Antônio como jogador do time principal do Bahia. Ele jogou, fez parte um pouco do time de transição, mas em 2018, de fato, ele jogou muito no time principal. Só para vocês compararem os números. Em 2018, ele fez 21 jogos, fez 6 a menos, só que ele fez 11 como titular, ou seja, 4 a mais do que 2020. E ele ficou 945 minutos em campo. Ele jogou menos vezes, teve uma minutagem maior. E comparando um pouco, né, em 2019, não, 2018. Em 2018, no Brasileirão, ele jogou 6 jogos, sendo 6 como titular. E criou 3 chances claras de gol. 6 chances claras de gol, sendo que metade delas terminaram em assistências. Aí é um número que eu acho interessante. É um jogador que tem criado. Em 2020, para você ter uma ideia, ele criou só 4 chances claras de gol. E metade delas terminaram em gols. Ele teve um bom índice de aproveitamento dos cruzamentos, 35%.
A maioria da efetividade dos passes deles ocorre no campo ofensivo, e além disso ele deu passe para 8 finalizações no Brasileirão, de 2020/21. Né? Como é que foram os números individuais dele? Ele tentou 12 finalizações, só 5 foram em direção ao gol. Ele tentou 6 lançamentos e todos foram errados. E uma coisa que me chama um pouco a atenção, se você pegar a média de minutos dele em campo no Campeonato Brasileiro, ele perdeu a posse de bola 19 vezes, seja por passe errado ou por ser desarmado. A cada 21 minutos, ele perdia a posse de bola. Repito, acho o Marco Antônio um jogador promissor. Acho que tem futuro. Mas, dado aos modos de contratação, vem vindo de 2 temporadas, não jogou pouco, né? 2020, ele perdeu muito espaço em termos de minuto, voltando de lesão. 2019 é lesão. 2018, que foi o primeiro ano dele no time principal. Um ano razoável, porém, você tem que entender, você vai pegar um jogador que nos últimos 3 anos, ele tem menos de 20 partidas completas, em termos de minuto. Para jogar uma Série B, você vai tirar espaço do Enio, você pode tirar espaço do Varley, Marcinho, Felipe Ferreira, repito, todos os jogadores, na minha opinião, da mesma posição. Então, eu vejo como completamente desnecessária essa contratação. E pegando como análise os números, não tem como você achar que é um jogador que ele está sendo contratado pelo passado dele, sim pela expectativa do que se tem por ele. Passado recente, evidentemente. Então, na minha opinião, uma contratação, a certo modo, desnecessária, tanto financeira como questão de elenco. Posso queimar minha língua, mas, na minha opinião, o Botafogo está fazendo uma besteira. E você? Você concorda? Você discorda? O espaço é democrático. Pode curtir, comentar o que você acha. Se você estiver concordando, beleza. Se estiver discordando, beleza também. Tá ok? Espero que tenham gostado dessa análise, tá? Continue se inscrevendo aqui no canal, ative o sininho. Até a próxima e, ó, tchau!